centrais mundo afora tiveram que fazer um aperto monetário, ou seja, subiram as taxas de juros. Se iniciou no mês de junho, julho do ano passado e se estendeu até o início de 2023. Isso Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Conzen, assessor de investimentos, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre macroeconomia. No ano passado, o mundo acordou para o problema da inflação, teve que fazer um aperto monetário maior do que o esperado e as taxas de juros saíram de patamares próximos a zero para patamares perto de 5%. Bom, a grande notícia nesse momento é que tanto o cenário global como o cenário doméstico, na minha opinião, estão favoráveis para o Brasil. Nós já vimos que a inflação vem desacelerando o mundo afora, a inflação de custos já mostrou isso, e a inflação de serviços ainda um pouco resiliente, porém já mostra sinais de desaceleração. Apesar do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos e na Europa continuar muito forte, esses apertos monetários começam a refletir na economia e, consequentemente, se espera que a inflação de serviços também comece a cair a partir de agora. É importante lembrar que toda mudança de política monetária acaba tendo um tempo de defasagem para que isso se reflita na economia real, normalmente de 6 meses a 1 ano. Então, como nós iniciamos o aumento de juros lá no final de 2022, segundo semestre de 2022, e continuamos no primeiro semestre de 2023, é normal que os reflexos comecem a surgir a partir de agora. Então, a gente deve sim ter um arrefecimento econômico maior a partir do segundo semestre de 2023 e principalmente no primeiro semestre de 2024. Então, o remédio já foi dado, o que precisa a partir de agora é somente regular a dose. É possível sim que seja necessário talvez mais alguns aumentos de 0,25, 0,50, mas o importante é que o movimento maior já foi feito e agora só falta esse equilíbrio. Esse reequilíbrio global faz muito sentido para o Brasil e é muito favorável para a economia aqui do nosso país. Outro ponto importante e que é favorável para o Brasil é que o Brasil disputa junto com outros países emergentes como China, Rússia, Turquia, que passam por momentos de incertezas, por um fluxo de capital estrangeiro. E como o Brasil tem se mostrado muito resiliente, e eu vou falar um pouco mais depois sobre o mercado doméstico, acabam que esse fluxo vem para o Brasil favorecendo a nossa economia. Em resumo, eu vejo que o cenário global, então, vem sendo favorável e continuará sendo favorável para o Brasil, mas existem alguns riscos que a gente precisa analisar. O primeiro deles é caso haja uma recessão muito forte em função desse aperto monetário, isso poderia impactar diretamente na economia, tendo uma recessão muito forte e, consequentemente, as commodities sofreriam demais. E isso não é bom para o Brasil, pensando que nós somos um país exportador de commodities para o mundo inteiro. Já o inverso seria um afrouxamento dos bancos centrais mundo afora e com que a inflação, ao invés de arrefecer, voltasse a subir. Isso faria com que os bancos centrais precisassem voltar a aumentar a taxa de juros em patamares maiores do que o esperado, e isso, consequentemente, seria também ruim para o cenário aqui no Brasil. Então, esses dois pontos que eu comentei, tanto o reequilíbrio econômico no mundo inteiro, como o Brasil sendo uma das melhores alternativas entre os países emergentes, faz com que os ativos daqui se valorizem, e foi o que a gente viu acontecer nos últimos 30, 40 dias. Bom, falando um pouco agora de cenário doméstico, o que a gente viu foi uma descompressão de risco, uma redução do risco. Logo após as eleições, e principalmente no início do ano do atual governo, nós tínhamos uma incerteza em relação à política fiscal, em relação a reformas, em relação à meta de inflação. No entanto, o Banco Central, através do Ricardo Campos, seu presidente, tomou a dianteira dessas discussões, apesar de estar sofrendo fortes críticas pela sua política monetária um pouco mais dura, mas ele subiu os juros até onde foi necessário, está mantendo os juros mais altos por mais tempo, e agora vai ter essa oportunidade de um início de queda de juros. Bom, as reformas continuaram, a meta da inflação foi mantida em 3%, e isso faz com que os ativos acabem se valorizando. Esse fim de incerteza acaba sendo benéfico para o mercado brasileiro. Não é à toa que o dólar saiu dos patamares de R$ 5,40 aproximadamente para R$ 4,80,
nos últimos dias, a Bolsa saiu dos 100 mil pontos para os 120 mil pontos, e os juros futuros, principalmente a curva mais longa, acabou caindo. Isso reflete que o mercado está mais confiante, né? Não existe tanta incerteza no mercado. Perfeito, né? Já falamos do cenário global, já falamos do cenário doméstico, mas o que esperar daqui para frente? A gente viu nos números o PIB crescendo, mas o que chama a atenção é que o PIB nesse ano vem crescendo principalmente pela atuação do setor agro. Diferente de 2022, que foi um PIB onde todos os setores cresceram de forma uniforme, esse ano especificamente, todos os outros setores já mostram o impacto desse aumento da taxa de juros, né? Já mostra esse desaquecimento da economia, mas o que fez o PIB crescer realmente foi o setor agro. A safra 22 foi muito forte e a gente sabe que o Brasil é muito dependente desse setor. Mas voltando então, essa desaceleração da economia acaba trazendo a inflação mais para baixo e acaba abrindo portas para que o Banco Central, possivelmente a partir da reunião de agosto, possa iniciar sua trajetória de queda de juros. É importante ressaltar aqui um possível aumento de gastos a partir de 2024 pela nova regra fiscal. Então, eu acredito que sim, a gente vai ter um início de corte de juros, mas eu não imagino aqui no Brasil uma Selic abaixo dos 2 dígitos. Alguns falam em Selic a 9,5% ou até mesmo 9%, mas esse não é o cenário que eu acredito. Eu acredito que nós teremos sim uma queda de juros, possivelmente fechando 2023 em 12%, e para 2024 algo em torno de 10,5% ao ano. Pensando em 2024, nós teremos a mudança do presidente do Banco Central, que agora é independente, tem seus mandatos inversos ao presidente da República, né? Então, no segundo ano de mandato do governo, há essa mudança da presidência. Ricardo Campos disse que já não quer ser reconduzido, então possivelmente a gente tenha alguém mais ligado ao governo na presidência do Banco Central, e aí a gente pode ter outras consequências, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário. Esse foi mais um vídeo. Até mais!